Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre dilatação térmica. O que é dilatação térmica? A dilatação térmica está associada à variação das dimensões de um corpo, né? Seja comprimento, área ou volume, de um sólido ou de um líquido, mediante variação da temperatura. Então, nós temos aí três tipos de dilatação, especificamente aqui, por enquanto, para os sólidos. Então, nos sólidos, nós temos aí três tipos de dilatação. A primeira delas é a chamada dilatação linear. A dilatação linear, ela está associada a dilatação linear, ela está associada a mudanças aí no comprimento do corpo, né? Então a gente vai ter aí, por exemplo, uma barra. Vamos fazer aqui. Tá aqui bonitinho. Então a gente tem aí uma barra, por exemplo, né? Essa barra, ela vai apresentar aí um determinado comprimento inicial, L0, um determinado coeficiente alfa, que a gente chama, né? Coeficiente de dilatação linear. E após uma variação de temperatura, a gente vai ter uma variação no comprimento. Variação em física é sempre delta. Variação do comprimento é delta L. E como que a gente calcula esse delta L? Esse delta L é dado da seguinte forma. Ou seja, a variação vai ser o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura. Então daqui a gente tira, né, que a variação é L menos L0, né? É o comprimento final menos o comprimento inicial. E a gente vai ter que L vai ser L0 mais L0 alfa delta T. Ou seja, né, L vai ser igual a L0 vezes 1 mais L0 alfa delta T. Então, esse daqui é o comprimento final da barra, né? Nós temos aqui a variação de comprimento, né, delta L, e nós temos o comprimento final, que pode ser tanto a fórmula de cima quanto a fórmula de baixo, elas são equivalentes. Só que embaixo o L0 tem evidência. Tá? As duas calculam a mesma coisa. Da mesma forma que nós temos a dilatação linear, nós temos a dilatação chamada superficial. A dilatação superficial, ela já não é mais em função do comprimento, agora ela é em função da área. Então, ao invés de uma barra, agora, nós vamos ter aí uma placa. E essa placa vai variar aí a superfície dela, né? Essa placa, ela tem aí uma chamada área inicial, né? E ela apresenta um coeficiente de dilatação superficial beta. E quando a gente submete essa placa a uma variação de temperatura, a superfície dela varia. Então, com uma variação de temperatura, nós vamos ter aí uma variação de superfície ΔA. E aí, da mesma forma que a dilatação superficial, dilatação linear, né? A gente tem aqui que a dilatação superficial é ΔA igual a 0 beta ΔT. E da mesma forma também, nós temos que a área final é igual à área inicial mais a 0 beta ΔT. Aqui em cima, gente, acabei de perceber, escrevi uma coisa errada aqui, bem errado. Então, eu vou corrigir aqui.
esse L0 ele não existe porque eu coloquei ele em evidência, né? Na verdade é 1 mais alfa delta T. E aqui embaixo, mesma coisa. A área final pode ser escrita como a 0, 1 mais beta delta T. Então, a gente tem essas três equações que podemos usar. E as duas últimas aí são equivalentes. E nós temos também a chamada dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ela fala em volume. Então, nós vamos ter aqui um determinado corpo, né? Aqui agora eu vou fazer uma esfera, que é o mais fácil de desenhar aqui, nos meios que estão disponíveis aqui pra gente. Essa esfera, ela apresenta um volume inicial V0 e um coeficiente gama. E ela vai aumentar o seu volume mediante uma variação da temperatura. Então, nós vamos ter aí para essa esfera uma variação do volume ΔV. E da mesma forma que a dilatação linear, que a dilatação superficial, nós vamos ter aí que ΔV é V0, gama, ΔT. E também, da mesma forma que as outras formas, nós temos que o volume final é V0 mais V0 gama ΔT, ou volume final é igual a V0, 1 mais gama ΔT. E aí, gente, esses coeficientes que a gente viu, como eles são para um mesmo material, eles têm uma certa correlação. Então, para um mesmo material, a gente vai ter aí que alfa sobre 1, né? Porque o alfa é o coeficiente de dilatação linear, ele está relacionado com uma dimensão só. Vai ser igual a beta sobre 2. O beta está relacionado a duas dimensões, né? Por isso sobre 2. E vai ser igual a gama sobre 3, porque o gama está relacionado a 3 dimensões. Então aí, gama sobre 3. Beleza, falei dos sólidos, mas e os líquidos, né? Os líquidos, eles também apresentam dilatação com a variação do volume. Mas aqui nós temos um porém. Os líquidos, por serem líquidos, eles só vão apresentar dilatação volumétrica. Então, né, eles só vão dilatar em 3 dimensões. Não existe comprimento de líquido ou área de líquido, é sempre um volume, né? E nós vamos ter o seguinte para os líquidos. A gente vai ter um líquido aqui dentro de um recipiente. A gente vai ter um líquido dentro de um recipiente. E esse líquido ele vai estar até a boca do recipiente. Ele vai encher o recipiente. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. O que vai acontecer quando eu esquentar esse daí? O líquido ele vai dilatar e o recipiente também, né? O recipiente ele não é indeformável. Então a gente vai ter aqui com um aumento de temperatura que o líquido ele vai dilatar. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter um recipiente dilatado, né? Aí com um ΔV. E a gente vai ter um líquido dilatado também. Opa! A gente vai ter um líquido dilatado também. Só que o líquido, gente, ele dilata muito mais facilmente e com mais intensidade do que um sólido. Então esse líquido ele vai transbordar.
Então, nós vamos ter o seguinte, né? A gente vai ter 3 variações de volume. Mas só tem o líquido e recipiente, calma lá. A gente vai ter aqui, ó, o ΔV do recipiente. A gente vai ter aqui o ΔV do líquido. E a gente vai ter esse volume aqui, que é o que a gente chama de ΔV aparente. Então, se a gente não considerasse que o líquido dilatasse, essa variação de volume que transborda seria a variação de volume do líquido. Mas aqui o recipiente está dilatando. Então, o recipiente dilatando, ele comporta mais líquido dentro dele, o volume aumenta. Então, na verdade, o ΔV real aí do líquido, né? Então, o ΔV real vai ser igual ao ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Vai ser o que o recipiente aumentou mais o que parece que transbordou. Se o recipiente não tivesse aumentado, o ΔV dele seria 0. O ΔV aparente seria justamente o ΔV real. Porque justamente o que derramou seria a variação de volume do líquido. Mas, como o recipiente também dilatou, a variação de volume do recipiente aumentou a capacidade do recipiente. Então, parte do líquido que dilatou, parte do volume de líquido que dilatou, foi comportado dentro dessa variação. Então, na verdade, é a variação do recipiente mais a variação aparente, que é o que transborda. Tá? Em exercício, gente, sempre vai aparecer essa palavrinha aqui. Ou ele fala que o ΔV aparente é o que transbordou, ou o ΔV aparente é o que extravasou. Então, é o que foi extravasado. O volume extravasado é o volume aparente. E disso daqui a gente tira o seguinte. Ora, a gente sabe que a variação de volume, né, ela é V0, no caso aqui, gama real, ΔT. Aqui a gente vai ter V0, gama do recipiente, ΔT. E a gente vai ter V0, gama aparente, ΔT. O V0 de todo mundo é o mesmo, que é o volume do recipiente. Então, corta aqui, e a variação de temperatura sobre eles também. Então, a gente vai ter uma equação muito importante, que diz o seguinte para a gente, ó. O gama real é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Essa daí é a fórmula do gama real de um líquido. E aí, meus caros, no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios de dilatação. Tá bom? Então, até o próximo.